Opa, legal, aí sim, hein? Help me, I help you. Me ajuda a te ajudar. Transformamos a casa numa casa do Manchester City. Por que será, hein? A partir de agora você vai entender. Estou com ele, Elano, um dos primeiros jogadores brasileiros a atuar no Manchester City. O que você está fazendo aqui? Tudo bem? Tudo bem, e você, Ricardinho? Eu estou bem demais. E estamos bem acompanhados, né? Muito bem acompanhado. Primeiro dos meus amigos aí que acompanham a taça, né? Os ingleses aí. Putz, que não pode chegar perto, não né? pode tocar. Bem cuidado, né? Quantas são? 5. Ali, FA Cup. FA Cup, a Premier League, Champions, Supercopa e o Mundial. E aqui atrás de você o Mundial. Quer dizer, são 5 taças em uma temporada. Isso. Tá bom? Tive o privilégio de ser convidado para poder acompanhar, fazer esse tour aí pelo Brasil, né? Eu fico acompanhando eles até o final do jogo do Newcastle no sábado, né? Então, para mim, essa associação, né? Essa gratidão que eu tenho pelo clube e essas coisas que acontecem na minha vida que eu só tenho a agradecer, porque é um clube fantástico. 2007, vamos voltar lá atrás, quando você chega a este Manchester City, que já estava naquele período de transição para se tornar o gigante que ele é hoje. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi o sentimento de chegar ao Manchester City? 2007 foi um time montado às pressas, né? Que acabou dando certo, vamos dizer assim, né? Em 2008, realmente, com a chegada do grupo, né? Com o investimento, com a melhoria de centro de treinamento, a projeção de ano em ano era real mesmo, para que depois de 2, 3 anos começasse a conquistar, né, os títulos. É como a gente sempre fala. O importante, nós discutimos isso no Brasil, né? Sim. O importante é o processo. Tem um processo que precisa ser respeitado. Lógico que o futebol, muitas das vezes, você monta no primeiro ano e começa a ganhar. Isso pode acontecer no futebol. Mas o City, ele vem num planejamento assim direto de 2008 para frente, né? E assim, nós estamos tendo o privilégio. Eu sempre digo, Ricardinho, que da mesma forma que o City me recebeu na Inglaterra e o City abriu as portas para mim da Premier League, hoje eu recebendo todas essas taças aqui no Brasil, é como se eu estivesse recebendo cada torcedor e cada funcionário do clube naquele momento. Então, para mim, é muito especial também. Quando você chegou, o primeiro dia que você chega no centro de treinamento do Manchester City, você tinha jogado no Brasil, tinha passado pela Ucrânia, aí você chega ao Manchester City. Como é que foi? Você ficou impactado? Primeiro, assim, eu num sonho realizado de estar jogando a Premier League, né? Eu joguei na Inglaterra com a seleção brasileira, que o jogo que me levou para o City foi Brasil e Argentina, 3-0. Na Inglaterra, em Londres, que eu fiz 2 gols, e um jogo contra Portugal, que eu fiz um baita jogo. Então, esses 2 jogos em Londres me fez a oportunidade de chamar a atenção do City. Aí eu acabei indo para o City. Na chegada, a minha alegria era só apenas de estar chegando para jogar uma Premier League. E depois a chegada no clube, todo mundo se fala o primo pobre, né? Não era que conquistava título, sim, mas a estrutura já era boa, né? Uma estrutura de 8 campos de treinamento, uma academia que não tem como comparar o que é hoje. Claro. Muitos clubes do mundo não tem como comparar o que é o City hoje. Mas naquela época já era espetacular. Espetacular não. Era bom. Era ótimo. Tá. Né? Mas hoje é fora do comum. Né? Então esse time, esse processo de 2008, esse crescimento e com os resultados que foram acontecendo, as coisas foram crescendo. E a chegada, né? A chegada num clube assim, você chegar num campeonato inglês tão difícil, né? Muita gente não sabe, mas por que tinha pouco brasileiro que já atuava na Inglaterra? Porque você precisava de 85% de jogos na seleção brasileira, na seleção do seu país, ou se você tivesse o passaporte europeu. No seu caso, tinha que ter Eu tinha os dois. Ah, você tinha os dois? Eu tinha o passaporte e tinha 85% que eu jogava na seleção, já estava na seleção. Jogava bem, né? Fazia uns golzinhos, né? Foi um cara de sorte, muita sorte. E aí acabei chegando num clube assim, onde me deu a oportunidade assim, de jogar a Premier League, de jogar num clube, de ter bons relacionamentos dentro do clube. Mas o que mais me movia era eu olhar para aqueles torcedores e ver essa ansiedade e a necessidade de algumas conquistas. E aquelas conquistas, quais foram no momento? Por que eu tenho essa ligação com o torcedor do City? Nós ganhamos os 2 clássicos do United, aquele timaço do Alex Ferguson. E é algo à parte também, né? É um campeonato à parte. À parte. E o City há 20 anos que não ganhava. Voltamos a classificar o time para a UEFA, coisa que não acontecia. Sim. Distante de uma conquista ainda real,
Mas o processo, com algo que o torcedor não via há muito tempo. É muito tempo. Então eu tenho essa proximidade até hoje devido a essa cumplicidade, posso dizer assim, de coração. Porque nós vivemos de perto aqui um clube 18 anos sem ganhar, nós conseguimos concluir isso com título. E o City, eu via isso, a mesma coisa no torcedor. Então a minha realização é eu poder trazer o máximo de alegria enquanto eu tive lá no clube. Aqui eles fazem um roteiro pra mim, né? É um roteiro bonitinho, a Nath vai lá, faz o roteiro, tudo bonitinho, mas lascou, porque já saímos do roteiro, já fomos pra lá, já fomos pra cá. Nath, se vira, não posso fazer nada. Aí aqui, ó, pergunta 2, eles fazem aqui, ó. O que mais marcou o Elano na passagem pelo Manchester City e na cidade de Manchester? Ah, na minha família, na cidade de Manchester é minha família, né? A Maria Clara, minha menina, a do meio, ela nasceu, né? Em Manchester, né? Além do clube, tem uma ligação de cidade. Sim. A minha filha maior, a Maria Tereza, que hoje me acompanha, né? ela é torcedora do City, ela foi alfabetizada lá, né? E ela é torcedora do City, sempre foi. Então a minha ligação de clube e cidade é essa, né? Que não tem coisa maior, o nascimento de um filho num clube, na cidade. E o que mais me chama a atenção é a minha relação com o Sven, né? O Eriksson foi um treinador onde ele me abraçou, ele me deu total liberdade para eu jogar aquilo que eu conseguia oferecer para ele, que foi a liberdade. Ele sempre conversava comigo que o campeonato inglês era muito pegado, mas ele é muito rápido. Então ele me deixava super à vontade. Eu acho que o meu desenvolvimento dentro do time como jogador foi muito ao Eriksson. Então eu devo muito a ele assim pelo seu acolhimento, mas assim a minha relação com os jogadores, o Mika Hitch era um jogador que era a figura alegria de vestiário, né? Que tá lá trabalhando até hoje. Então tem essas ligações assim que é muito bacana. Antes de você chegar à Inglaterra, você passou pela Ucrânia, né? Como a gente disse, lá no Shakhtar. E aí é o seguinte, queria que você falasse desse período, né? Você vai à Ucrânia, aí você chega na Inglaterra. Brasil, Ucrânia, Ucrânia, Inglaterra. É um período complicado? A transição, principalmente por causa da idade, né? E assim, você sai de um Santos, bicampeão brasileiro, eu vou para um lugar, para uma Ucrânia, jogando na seleção brasileira, e quando eu vou para a Ucrânia, eu perco a Copa de 2006, devido à minha ida à Ucrânia, e chego na Ucrânia, a dificuldade era tremenda, por causa da família, frio, língua, adaptação, tudo isso. Então eu passei um período muito difícil, muito difícil, né, em todos os aspectos. Então, você tem que assimilar, você começa, puta, mas eu estava no Santos, lá eu jogava, lá eu era titular, pô, seleção, eu tendo oportunidade, nada disso eu tenho mais. E muitas das vezes na Ucrânia, eu também ficava no banco. Então aquilo me trazia uma certa frustração. Só que você me conhece um pouco, sabe a teimosia que eu sou. Falei, não, aqui eu estou e aqui que eu preciso vencer. Mas você já mirava ir para o futebol inglês? Mirava, não, mirava ir para a Europa. Tá. Né? Depois eu digo quando você está no Shakhtar. Eu estou no Shakhtar. Tá. A minha projeção era eu ficar 3 anos. Tá. Falei, eu quero ficar 3 anos. Com esses 3 anos eu quero voltar ao centro europeu para que eu possa consiga jogar num centro de mais visibilidade. O Shakhtar é um clube grande do país, é um clube de estrutura fantástica. E foi bom também. Só que aí as coisas foram caminhando. Aí, pela graça de Deus, o que acontece? Né? Infelizmente o Brasil perde a Copa 2006, o Dunga assume. E nesse período o Dunga me convoca para a seleção novamente. Começa a te trazer do Shakhtar de volta. Exatamente. Então aí que eu vi como uma oportunidade para eu voltar para a Europa. Aí o Dunga me trouxe, aí eu fiz 7, 8 jogos como titular. Aí esses 2 jogos que eu acabei de falar, Brasil e Argentina, que eu faço 2 gols, Brasil e Portugal, aí abriu as portas do mercado europeu de vez, né? E eu vi como uma grande oportunidade o Manchester City. Que você via que ia ser um time que ia crescer cada vez mais pelo projeto que tinha, né? Pelo projeto e pelo Eriksson, né? Pelo Sven. O Sven foi um cara que me convenceu em todos os aspectos. E ele fala português. Sim. Né? Então, basicamente, eu tive uma afinidade com ele, assim, foi bacana. E aí, assim, ó, logo na estreia, não sei se você vai lembrar, evidentemente que você vai lembrar, contra o West Ham, você faz uma assistência. E logo depois, contra o Newcastle, você vai à rede. A adaptação ela foi rápida,
Você conseguiu essa adaptação, até por ter o treinador que queria você, que falava português. Você imaginou que a sua adaptação ao City e à Premier League ia ser tão rápida como foi? Eu não esperava, né? Só que quando começou o período de treinamento e essa formalidade ela foi quebrada, um ambiente muito bom, os jogadores ingleses que lá estavam, esses jogadores piacoleiro também, com a língua que favoreceu por o treinador falar a minha língua. Ele era o tradutor? Não. Muitas vezes o treinador não? Não, mas é assim, eu consigo, dentro, a questão do inglês, de trabalho, do dia a dia, ele é mais tranquilo. Tá. Né? O problema era quando você tivesse que discutir algumas situações diferentes. Então, falando de jogo, de repente a gente vai para uma construção. Certo. Que são coisas que quando você está aprendendo, você não consegue mudar tão rápido assim, né, a dinâmica da conversa. Mas a questão do dia a dia era mais tranquilo, né? Que ali a gente tinha croata, polonês, tinha belga, todo mundo tinha que se virar no inglês. E a gente tem que se comunicar. E os ingleses, e a gente tem que se adaptar a um campeonato que tenha o seu ritmo. Só que o ritmo da Premier League me ajudava também. O ritmo da Premier League é uma coisa muito toca, passa, dinâmico. A dinâmica do jogo ela é muito rápida. E você sempre foi um jogador dinâmico. E eu fui dinâmico. Você jogou no meio, jogou na lateral, né, onde precisava. E o Érico identificou isso em mim, então ele me dava liberdade. Muitas das vezes eu jogava como primeiro volante na construção e me dava liberdade para chegar na frente. Então eu tinha essa mobilidade tinha minha função defensiva, como jogador, como função dentro do time, mas como construção eu tinha a minha liberdade. Então isso me ajudou muito. Essa estreia para mim é marcante quando o West Ham, né? Que aí eu faço uma jogada até de velocidade, chuto cruzado, o Bianchi faz o gol de carrinho. E aí eu tinha ali 5, 6 jogos, eu tinha 5, 6 assistências no primeiro jogo. Demais. E eu queria muito fazer um gol. E aí eu treinava muito. E você sabe que eu gosto de chutar, né? Mas mais ou menos, né? Treino, o que eu mais treinava na minha vida era chutar. E aí eu tô treinando a falta. No CT eu tô treinando de longe, perto, treinando. Aí quando sai a falta no jogo... Contra o Newcastle. Newcastle. Aí o Didi Hamann, o volante, o alemão, o Mika Rich, o Johnson, os meninos vieram do meu lado e falaram, você vai chutar daí? E começaram a dar risada. Eu falei, não, vou chutar. Vou tentar, né? Vou chutar. Tô treinando. Ué. Aí eu me acerto um chute lá, quando eu saio pra comemorar, eles correm atrás de mim, tipo, não é possível. Tudo gritando, né? Não é possível, eles falavam. Não, é lá. Que é isso? Não sei o que, eles gritavam. E eu dava risada. Claro. Então, assim, foi um período onde as coisas elas se encaixaram de uma forma muito positiva. Assim, ó, falando em Manchester City, a gente tem aqui algumas conquistas, né? Hoje do principal time do futebol mundial, né? A gente falou aqui, Copa da Inglaterra, cadê a Copa da Inglaterra? Copa da Inglaterra, Supercopa, FA Cup, Liga dos Campeões, Premier League, campeão do mundo. Tem algum time hoje no futebol mundial que é capaz de parar esse Manchester City? Eu acho que tem, o futebol europeu também tem grandes times, né? Mas o Tubarão, estamos falando do Tubarão, né? Assim, a gente tem o Real Madrid, né? Real Madrid, Barcelona está passando por um período aí, mas é um clube que fortalece, tem o Bayern, tem grandes clubes. É que o Manchester City, ele realmente, o que acontece, né? A cada ano, sai 3 jogadores bons, chegam mais 3 ótimos. E o treinador sabe um pouquinho, né? E o treinador continua, treinador. Pouquinho, né? Sabe pouquinho a coisa, a gente fala da consistência, né, do trabalho, a gente sabe das dificuldades que nós temos de trabalho no futebol hoje, principalmente de Brasil, que é tudo para ontem, né? Sim. Então a gente pega um treinador que ele tem esse período, além, para mim, ele é o melhor da história, né? O Guardiola, para mim, é o melhor que eu vi muitos, né? E, né? Lembrando agora aqui um carinho do Zagallo, né? Sim. O Zagallo é um cara que referência para todos nós, de uma geração, de várias gerações. Sim. Né? E o Guardiola é um treinador que para mim é o melhor da história. Ele muda a maneira de jogar o futebol. Muda. Ele muda a maneira de jogar futebol com os mesmos jogadores. Perfeito. Né? Então ele tem um controle, que a gente costuma dizer, controle de execuções, né? Eu sempre costumo dizer que é bonito de ver o time do Guardiola, porque é mais ou menos como você vai ver um nado sincronizado. Você vê todos os movimentos sincronizados. E com isso é o tempo, né? As jogadas tanto ofensiva quanto defensiva. Você tem que ter esse controle, porque o jogo, se ele decide jogar ofensivamente, ele tem que ter peças que tem a bola por trás, que não tem ofereça o contra-ataque para o adversário toda hora. E o Guardiola faz isso com o lateral, faz isso com o zagueiro por dentro agora. Ele jogou a final da Champions com o zagueiro de meia, né? Que então, Vardiol chegou agora, colocou o menino para jogar na lateral esquerda. E às vezes ele joga com 4 zagueiros, né? Impressionante. 4 zagueiros, que um zagueiro vira meia, os outros constroem, então assim... Stone que eu diga. O Stones, então você pega assim, é muita qualidade, muitos jogadores bons juntos, mas na mão
de um gênio, de um cara que fez isso na Liga Alemã, na Liga Inglesa, na Liga Espanhola, né? E é um cara que dispensa comentários. Depois que o City conquistou a Liga dos Campeões da Europa, um tal de Rodri, parece que joga alguma coisinha aí, né? Parece que foi eleito o melhor jogador da última Liga dos Campeões da Europa. Ele falou o seguinte, que essa conquista do City de agora, da Liga dos Campeões, ela passa por toda a geração, desde quando o City chegou para o futebol e se tornou um grande, né? Ele fala ali dos jogadores que passaram, Fernandinho, Agüero, Kompany, Davi Silva, né? Todos os jogadores fazem parte dessa conquista, né? Fala do Haaland, que chegou agora, fala lá atrás daquela geração que você pegou para construir esse Manchester City. Aí os caras falam assim, ó como eles gostam de me colocar em enrascada. Eu tô olhando pra Nath aqui, viu? Ela que fez tudo isso aqui. Para o Elano, qual é o maior jogador da história do City até aqui? Pô, só isso? Só isso. Olha, eu gosto assim de cada conquista, acho que teve um protagonista, né? O Agüero, por exemplo, é um cara importantíssimo, né, na história, nessas conquistas que nós estamos falando. O Fernandinho, como brasileiro, para mim ele é o maior, né? É um cara que além de ser referência, era o capitão e tinha uma liderança direta junto com o Guardiola dentro do time, né? Isso é muito bacana. Mas temos muito assim, né? O Kompany é um cara que chegou na minha geração, chegou junto comigo, né? Nós chegamos junto. Mas eu destacaria o Guardiola, assim, em tudo isso. É mesmo? Como grande ídolo? Porque a gente teve ali 4, 5 treinadores antes dele, né? Sim. E aí quando ele chega, ele consegue... Vira a chave de vez. Eu sempre digo assim, o De Bruyne, ele foi contratado pelo Chelsea. Sim. Aonde ele se destaca é no Manchester City com o Guardiola. O Sterling, quando estava no City, ele se destacou, sim, ele também era do Chelsea, então, do Liverpool, se eu não me engano, né? Veio para um time da Inglaterra. Isso, depois foi para o City. E aí, então, são alguns jogadores que o Guardiola, ele na mão dele, ele conseguiu que isso melhorasse, que isso potencializasse e virasse isso aqui, né? Impressionante, cara. Né? Não que os jogadores dentro do campo é que toma a decisão. Claro. São bons jogadores. Mas assim, eu acho que a ascensão que o Guardiola fez com todos esses caras, né? Se eu fosse escolher um, eu escolheria o Fernandinho. Como jogador? Como jogador. Tá. Eu escolheria o Fernandinho. A gente falou do Rodri, eu acho o Rodri um jogador muito acima da média. Muito acima da média. Então eu vou te interromper, me perdoe. À vontade, aqui é a resenha, bate-papo. A diferença, por exemplo assim, para mim, o Busquets, no Barcelona, ele é mais clássico, ele é mais bonito de jogar. Onde eu ia chegar? Você vai falar à vontade. Falando em Rodri, eles escrevem para mim, só que eu não tô... Hoje, para muitos, ele é o melhor jogador de meio campo do planeta. Você jogava nessa área. E aqui eu vou completar, tá? Jogava e jogava muito. Aí ele escreve assim, Elano, você acha que o Rodri é o Busquets 2.0? Não, então, é isso que eu ia chegar. Eu acho que a diferença, aí que está o dedo do Guardiola também. Né? O Rodri, ele é tão bom contra o Busquets e ele tem uma coisa melhor que o Busquets. Ele faz gol. É isso. Pô, final da Champions 1-0, numa dificuldade de construção, quem chega lá para fazer o gol? O volante. Né? Então ele realmente é uma peça imprescindível hoje no Manchester City. Né? Então hoje, para encontrar um cara como ele, nesse entendimento, não é simples. E assim, mas é o que eu sempre digo, é o dedo um treinador que tem o seu elenco e consegue enxergar também. É porque é muito fácil a gente falar do Guardiola, mas é também a gente olhar para trás e ver um staff maravilhoso que ele tem, né? Tem que valorizar todo um processo interno, né? Que eu sempre digo, né? Essa galera aqui, ó, isso aqui é uma maravilha, né, Depois nós vamos mostrar, depois eu quero mostrar toda a estrutura que a gente tem para as taças estarem aqui. Então essa galera, esse staff, quando eu falo de staff, né, passa por essas pessoas maravilhosas que cuidam de tudo isso, sabe? Então, o processo do resultado final, a gente vê sempre as conquistas e quem está lá, que o Guardiola realmente ele merece isso, né? Mas essa galera que fica de bastidores Você sabe que eu falo muito isso aqui, né? A gente é o produto final aqui da TV, eu que estou aparecendo. Mas para eu poder estar aqui, o que tem de gente aí atrás, dando suporte, falando com a gente, é espetacular. Né? Você vai fazer maquiagem, é como você. Porque você está dentro de campo, tem um monte de gente atrás te ajudando. Eu costumo dizer sempre, né? A rouparia de um time, se ela é ruim, o time é fofoqueiro. Lá no City não tem fofoca. Não, se todos os times bons e o ambiente é bom, as rouparias,
Tudo a fisioterapia, departamento médico. Não tem, jogador não consegue ir lá reclamar. O jogador chegou para reclamar, o cara corrige, fala calma, as coisas vão ficar assim. Sim. Então ele ajuda o treinador. Quando o jogador chega num setor desse e alguém dá ouvido para reclamações, porque eu fui jogador. Sim. A gente está mais triste, mais resmungando do que feliz com o que está acontecendo. Então, quando isso acontece, né, o alto nível principalmente, isso não vai acontecer. Porque se se interfere, ele troca e coloca outro. Ah, claro. Entendeu? Então, o City passa por esse processo desde lá de trás. Então, hoje, o entorno do clube, você vai lá, você se sente como se você estivesse em casa. Você passa uma porta, um te recebe. Você passa outro, te recebe. E sempre os setores funcionam. Isso é muito bom, né? Isso é muito bacana. E a conquista aqui, ó. Só olhar o que reflete. Assim, eu nunca tive perto de tanta taça na minha vida. Nunca, mas nunca. eu tenho, mas não, essa daí eu não tenho. Desse peso aí? Eu tenho de peso que uma. Eu queria beijar ela. Não faça isso. Não? Não faça isso, que os meninos aí eles choram. Não faça isso. É melhor não. Elano, a gente teve agora a final do Mundial de Clubes, que o City conquistou, né? Tocando um 4-0 no Fluminense. Fluminense que é comandado pelo Fernando Diniz, tem uma maneira diferente de jogar futebol. Em determinado momento, até ali na final, conseguiu fazer 12, 13 minutos, de um jogo de igual para igual com o Fluminense, mas acabou 4-0, segundo tempo, principalmente City colocando o Fluminense na roda, jogando da maneira que a gente está acostumado. Como é que você enxerga, você que jogou Premier League, jogou no futebol europeu, essa distância do nosso futebol hoje para o futebol europeu? Ficou mostrado, retratado na final, apesar do Fluminense ser um time elogiado, um time que joga para frente, gosta de ter a bola, que é uma diferença muito grande? Não, é a diferença. Eu queria, vamos do início assim, né, para eu poder tentar explicar aquilo que eu penso. A nossa formação, nós precisamos melhorar as estruturas de formação, né? Nós temos aí grandes clubes formadores do país, né? Eu vou falar de dois, mas eu poderia falar de vários, né? Tem muito mais. É o Palmeiras e o Atlético Paranaense, né? Que são dois clubes que investem nisso e têm estrutura para... E revela muito, e vende muito, e faz dinheiro com isso, né? O brasileiro, a gente está muito distante devido ao processo que nós não seguimos. Que nem o Fernando Diniz, eu gosto muito dele, sou fã dele. Só que a distância, nós estamos trabalhando um treinador que está no Fluminense há um ano e meio, com jogadores que chegam, jogador que sai, e tentando implantar um sistema que ele tem, uma ideia, um conceito que ele gosta, que deu resultado, ganhou a Libertadores assim, mas contra um time que ele tem lá 20 jogadores do mesmo nível, que estão juntos há 6 anos com o mesmo treinador. Entendeu? Então essa distância, a gente percebe, 90 minutos num clube europeu, ele é igual. Ele é do mesmo, ou estando ganhando ou estando perdendo. Ele Principalmente o City. Principalmente impressionante. O City. Lá em cima, 3-0, 4-0. Continua... É basicamente quando eu enfrentei o Barcelona. Sim. Propôs o jogo e de qualidade. Você não vai conseguir roubar a bola. Então, e aí o Fluminense dá o azar de tomar o gol no início do jogo, né? Isso aí estabiliza geral e é difícil para um time você reverter um jogo depois desse, que nem a gente sempre fala. Não, mas se a gente sair na frente, se a gente fizer isso, beleza, mas para roubar a bola? É isso que é difícil. Porque tem muita qualidade. Mas eu acho que esse distanciamento é o tempo de trabalho. Um time brasileiro, por exemplo, a gente tem aí um time que ganha a Libertadores, ele joga o Mundial, depois ele se desfaz inteiro. O europeu não. Pelo contrário, ele melhora, ele potencializa, ele aumenta o volume, ele aumenta a qualidade do time. Sim. O time brasileiro não. Devido a essa questão financeira, ele tem o Fluminense agora, o Nino saiu, que é um capitão, Sim. Já é uma peça que não vai ser simples de repor. Então, você vai pegando os times brasileiros, a gente, devido a essa questão financeira, nós perdemos a força, porque não consegue ter uma consistência de um mesmo treinador. Trabalha aí 3 anos, 4 anos no mesmo clube. Você falou de treinador, né? Você falou do Pepe Guardiola, que é o melhor treinador que você viu. Você falou do Zagallo. Fala mais do Zagallo. O Zagallo eu tive a oportunidade eu tive o prazer e a possibilidade de trabalhar com ele na seleção em 2003, né? Minha primeira convocação. Nós o conhecemos desde 2000 no Santos. Nós dois estamos velhinhos, viu?
E em 2003, campeão 2002, né, brasileiro, aí em 2003 eu fui convocado, com a lesão do Kleberson, eu fui convocado pelo Parreira para eliminatórias, né? E eu tive a oportunidade de conviver com o Zagallo. E o Zagallo, tudo isso que nós estamos falando, o Zagallo na geração, lá 20 anos atrás, ele já pensava muito à frente nessa questão tática, né? Ele, em próprias entrevistas, ele já falou, o Parreira falou sobre esse 4-3-3, que ele gostava, que ele treinava, que ele falava. E esse convívio com o Parreira e o Zagallo, um dia eu perguntei para ele, né? Quando eu fui convocado, eu perguntei por que eles tinham me convocado. Né? Porque eu tinha 21 anos, né? E eu estava surpreso, porque era o time da campeão do mundo de 2002. Né? Falei, por que eu tô aqui, né? Aí ele me explicou, ele falou, devido à sua função que você faz no Santos, a gente quer te trazer para a seleção, porque a gente acha que você tem um cara que tem a ideia, tem a qualidade e consegue entregar na seleção brasileira também. Eu falei, legal. Então aquilo ali para mim foi importante, porque eu estava recebendo uma informação do Zagallo e do Parreira, de dois caras que são referências no futebol brasileiro e mundial, né? E o Parreira fala isso sobre o Zagallo. O Zagallo é um cara que a gente comenta, ele tem seleção do mundial que tem uma conquista. O Zagallo individualmente ele tem 4. É impressionante. Tira o chapéu, né, cara? Eu acho que Zagallo, Guardiola... Legado... Não, são treinadores que a gente dificilmente vai ver de novo, né? Né, o que faz o Guardiola. E é legal porque, assim, a gente sempre fala, quando a gente fala, né, eu trabalho com futebol hoje como treinador há algum tempo, né, hoje eu dei uma pausa na minha carreira para eu poder me reposicionar, que eu acho que é importante para você analisar tudo que foi feito, a vida do treinador é assim, e eu sou assim, não costumo pular etapa, tem 42 anos ainda. Tá novinho. Então a gente precisa entender que cada treinador tem os seus conceitos, tem as suas ideias, né, e esses conceitos, essas ideias precisa ter tempo, precisa ter diálogo, precisa ter convívio, precisa ter estrutura. Então, esses caras para mim são muita referência. Elano, a gente tem essas taças aqui, né, espetacular, um ano mágico para o City, que transformou o City em um gigante do futebol mundial, isso não tem mais volta, isso é muito claro, e a gente vê a chegada do Grupo City ao futebol brasileiro, com o investimento que está sendo feito no Bahia, o Bahia fazendo a sua pré-temporada em Manchester, no CT do City. Queria saber como é que você enxerga esse movimento do Grupo City no Brasil. Olha, eu me enxergo com bons olhos, né? Porque assim, é uma junção de coisas muito positiva. Nós temos um clube tradicionalíssimo que é o Bahia, uma história fantástica, né? Uma torcida espetacular. Um povo que vai abraçar, já abraçou. Não teve a queda agora, que seria muito terrível para eles, né? Mas assim, passou por essa avalanche, né? E um grupo sério que vai fazer de tudo para que esse clube Bahia consiga alcançar os objetivos principais do país, né? Mas é importante a gente sempre lembrar que vai precisar entender a torcida, o clube, entender um pouquinho do processo, porque a gente sabe que no Brasil também não é fácil, né? Toda a logística, todo o trâmite que acontece, mas eu vejo com bons olhos porque um grupo sério, num clube sério, com muita tradição no país, consequentemente ele vai dar uma arrumada nos outros também, né? Então, eu particularmente fico feliz. Eu tive, né, no Bahia Day, lá em Manchester, convidado pelo grupo e pude acompanhar todo o pessoal do Bahia. Então a gente vê essa alegria, né? Então eu torço muito para o Rogério, para que o Rogério consiga fazer um trabalho, porque hoje eu tive a oportunidade, nós entramos aí, falamos com ele um pouco, né? O Rogério, ele está lá no City, está lá no centro de treinamento. Então isso está sendo uma experiência para todo torcedor baiano, todo torcedor que torce e ama o Bahia, e mais para esses jogadores que estão lá tendo essa oportunidade, né, e ver o nível que é aquilo lá, eu acho que vai fazer bem. Tá fazendo bem já, isso é muito positivo. É só olhar aí, ó, você tem que me falar nesse time aí. Não pode soprar, hein, Joey? Não pode soprar. Ele tem que me falar qual é o jogador que tá faltando ali, ó. Você sabe? Do you know? Ixi. Vamos? Tem que falar ali. Você tem que falar qual é o jogador que tá faltando nessa escalação aí. Ali é o Phil Foden. Não, Foden. É o Bernardo? Aqui. É o Ake. Não ia adivinhar nunca. Bora, põe mais uma aí que esse tipo de quiz eu gosto. Eu tava vendo ali o Se vira. zagueiro. Vai. Rapaz do céu.
Aí a Nath que vai ter que Pera responder ali. Vai, se fica à vontade. Você tem o tempo que você quiser. É bom aqui, ó, que até o pessoal do City tá aqui, eles estão tentando saber. Do you know? Otamendi. Quem? Otamendi. Otamendi? Aê! Boa! Acertou, ele sabe na hora. É impressionante. Jogador que jogou nos 2 clubes, tá a silhueta dele aí. Porra, velho. Sabe quem é? Qual é o outro clube ali? O Leicester? É o Leicester. Jogou no City e jogou no Leicester. Eu não lembro quem é. Jogou nos 2, pô. Hã? É o Caio Schumacher. Você tá demais! É o goleiro mesmo. Schumacher. Schumacher, perfeito. É, Aí, do ó. meu tempo ainda. Exato, pô. Esse tempo aí eu chutava a bola, ele ficava o dia inteiro chutando comigo lá. Foi bem agora, foi bem. Schumacher. Vai, próximo. Capitão, campeão da Premier League. Esse tipo de Leicester. brincadeira é muito bom. Pelo Leicester, exato. É. Foi campeão mesmo. Um título improvável, né? Esse aí. Ó, jogou nos 2, hein? Tevez. Rapaz. Carlitos. Carlito. Vai. Ih, esse aí eu quero ver tu acertar. Stones. Hã? Não, Hã? Stones. Não. Ah, tem um monte que jogou comigo no Bridge, jogou no Sean Wright Phillips. Vai, continua. Não. Vai. Dá uma dica. Ó, o Qual a Lampard. nacionalidade? O Lampard jogou no... Aí. Lampard. Ah, tem bastante. Tem. Ah, eles sabem, eles estão todos só aqui, ó. Não, mas tem Querendo muitos. soprar. Tem. Ah, é agora. Jogou no Barcelona e No jogou... City e no Barcelona. O Gundogan tá lá agora. Não é? Não... Ó, ela já soprou pra você. Não, eu não ouvi. Tell him. Não. É o Gundogan. Não é o Gundogan, não. Is Gundogan? Não é o Gundogan. Não, Gundogan. Ah, Ah. pera aí. Pode soprar. Não sabe? Você sabe quem é? Jogou nos 2, cara. Um dos 2. Quer dar nacionalidade? Fala. Brasileiro. É brasileiro. Brazilian. Jogou no Barcelona, o brasileiro jogou no Barcelona e no... Hoje ele é técnico. Thiago Mota? Não. Belete? Não. Jogou aonde aqui no Brasil? Ah, o Silvinho, pô. Silvinho. Ah, Silvinho. matou, é isso mesmo. E Silvinho. hoje é técnico. Silvinho. É isso? Tem mais? Silvinho. Ah, esse aí, até eu sei. Porra, Ó, eu não sei quem é. pode falar, pode soprar pra Quem ele, que é? tô deixando. Ah, o Sané? Não, não é o Sané. Pode falar alto. Tem problema não. Quem? Pode. Não, jogador. É jogador. Aqui o Silvinho era jogador. Do Bayern, cara. Você quer falar de novo nacionalidade pra tentar ajudar? Vai, Nath? me Manda fala aí. Alemão. Alemão. From Germany. Pode falar alto. O Cancelo tá lá agora. Não sei quem é, cara. Pode ajudar, pode ajudar. Fala. Fala, Joey, pode falar. O Boateng, né? Príncipe Boateng. Ah, o Boateng. Eu não lembrava que ele tinha jogado no City, não. Tem mais 2. Olha lá. 2 more. Vai. More. Esse aí é Paris Saint-Germain e City. Não sei. Vamos dar o país de novo? Paris? Que é da onde é o jogador? Qual a nacionalidade? Francês, Paris né? Saint-Germain. Porra, Agora legal tá, eu não isso sei. aí. Onde está essa respostinha? Deixa eu ver de onde é. Aqui. Paris Saint-Germain. É, não sei. É francês. Primeiro nome dele é Nicolas. Falaram que ele viria pro Brasil. Podia jogar aqui no Brasil. Anel- Nicolas. Anelka? Anelka. Anelka. Ih, Ah, mas eu menino. não sabia do Anelka lá no É. Paris. Tá vendo? Ele jogou Agora 50 seguinte, clubes, pô. Agora, esse aí acho que ninguém vai acertar. É Anelka. muito Pô, difícil. esse aí, Anelka? É muito difícil, Anelka. Quem que é esse aí? Esse é o mais difícil. Esse aí de sou todos. eu, pô. Esse aí sou eu, velho. Legal isso aí. Gostou? Muito legal. Agora aqui, meu irmão, é que nem aquele que a Marília Gabriela fazia. Como é que era? Frente com o Gabi. Frente a frente com o Ricardinho agora, é É. isso? Ah, gostei dessa aí. Vou até me arrumar aqui. Ó,
É aqui. Vai. Eu e você, você e eu. Na época de City, quem era o mais resenha? O mais resenha? Mika Richard. Quem era o mais cheiroso? Cheiroso. Cheiroso. Oh, rapaz, peraí. Cheiroso. Cheiroso, perfumado, Cheiroso. perfumado. Cheiroso. Era o Mika também. Acho que o Mika vai entrar em todos aqui. Quem era o mais alegre? Pô. Eu vou mudar então. Pode ser. Ah, o Mika ele vai estar em todos isso aí, que ele aprontava tudo, velho. Ele era cheiroso também? Não, tinha um cara alegre. Peraí, É. alegre a galera toda lá. Vai, Alegre. Giovanni. Quem era o mais habilidoso? Mais habilidoso? É. Mais habilidoso? Mais habilidoso era eu. Gostei agora. Quem era o mais focado nos treinos? Aquele que era bitolado em treino mesmo. Ah, velho, pode colocar 80% do time aí, era, viu? É mesmo? É. Não tinha nenhum... Ah, difícil. Cara que dá migué? Tinha, mas é Tinha. pouco. Então não vou perguntar quem deu a Miguel, tá? Não, não dá. Não, Miguel não. Não? Que era mais devagar. Mais devagar, tá bom. Jogava menos, aí os caras às vezes... Mas não tinha aquele cara que era tipo Cristiano Ronaldo, assim, maluco pra jogar todo, treinar e tal coisa? Tinha o Bianchi, o italiano. Bianchi, Era tá. um cara que... Quem era o mais engraçado? O mais engraçado? Tem que encontrar o episódio do Steve Arland, né? Que ele faz o gol, tira a calça e tá com a cueca do Superman. Superman. É muito boa, essa é muito boa. Quem era o mais estiloso? Estiloso é o Mika Richard. Chegava lá todo cachecol. Aí tinha uns caras que chegavam de moletom. Aí ele já chegava rindo. Quem era o cara mais fechado, assim, que você não tinha muito acesso? Fechado? Ah, fechado tinha bastante. Fechado era o Herman, o Didi Herman. Quem você chamaria... E era meu amigo, hein? É E é meu amigo. Um dos melhores amigos. É? Se a gente fosse fazer um churrasco lá na casa do Elano, quem que você levaria hoje? Desse elenco? time? É. Ah, eu levaria todo mundo. Time todo? Time todo. Pra quem você pediria um conselho? Pra quem eu pediria um conselho elenco? daquele time? Eu conversava muito, o Didi, o Herman, o volante, ele era mais velho que a gente. Ele tinha 35, 36 anos. E ele é daquele time do Liverpool, que ganha do Milan a Champions, depois de 3-0. E ele era da seleção alemã, então ele tinha uma baita experiência. E ele é um cara que eu era muito próximo, e eu perguntava muito. Então ele também foi um importante cara para mim, assim. Ele me dava muito conselho de como jogar. E ele é um cara que ele falava, eu vou roubar a bola e vou tocar para você. E ele me ajudou muito. Eu pedia muito conselho para ele. Elano, 1, 2, 3, 4, 5 taças a gente recebe aqui no estúdio. Como o Elano, um jogador que estava lá, quando começou a se construir essa história vencedora, a história do City, ela é mais do que centenária. História espetacular. Sim. Mas uma história que começou a ser vencedora, você estava lá, tijolo foi construído por tijolo por tijolo. Como que o Elano define o City? Eu defino o City como um grande trabalho em conjunto, que sempre foi um poderoso financeiramente, mas conseguiu ser um poderoso humanamente falando. Que para conquistar tudo isso precisa ter pessoas humanas, capacitadas, que entregaram todo momento para que tenha o resultado. Então eu me sinto feliz e, como eu disse no início da entrevista, para mim é como eu estivesse recebendo essas taças, é como se eu estivesse recebendo o clube, os torcedores que tanto sofreram junto comigo. Sim. Lá, para a gente poder celebrar junto essas conquistas. Isso é muito legal. Só que agora, isso aqui não estava no script. Vamos vir aqui, ó. Não aqui, toca. Não pode tocar. Não pode tocar. Você não põe a mão, hein? Não põe a mão. Vem, vamos só ver. Vem. Pode vir, Robinho. Agora se vira aí. Vem de pertinho aqui. Essa aqui é tradicional, né? Essa é uma... São taças representativas, assim, do país, né? Que é muito importante para o clube do país. Para ele é tradicional. Aí tem uma, a gente vai vir aqui. Essa aqui, já? Não, vem aqui, quer ver? Ó. Essa aqui, Elano, para nós aqui, no Brasil, aí, isso aqui eu bati na trave, né? Você bateu na trave. É a mais O City deu muita importância para ganhar essa taça, né? Inclusive, no jogo semifinal, o Pepe fala isso, na final, sem ter o De Bruyne, sem ter o Haaland, o time cai para dentro do Fluminense e ganha. Como é que você vê essa taça para o City? Eu falei isso antes do jogo, né?
Eu comentei, eu fiz parte da final, assim, comentando. E eu disse, a importância dessa taça para o City é como foi a primeira da Premier League, e como foi a primeira da Copa, e como foi também a primeira da Champions. E hoje nós vemos aqui 5 taças, que eu não tenho dúvida que daqui para frente a busca do City vai ser novamente para conquistar ter novas conquistas. Essa aqui é a que eles têm paixão, né? Esse é o sonho. Pode vir né? mais perto aqui, não toca na taça, hein? Não, isso aqui é um sonho, assim, quando aconteceu aquele episódio com o Real Madrid, né? Sim. Criou muito aquela expectativa, eu acho que o City se fortaleceu, o próprio Guardiola na entrevista ele fala, que seria importante para o crescimento e a busca desse troféu. A importância do City voltar a conquistar, principalmente no seu país, essa taça é fundamental. E aí nós vamos chegar exatamente onde você falou. Você é linda, viu? Eu tenho paixão por você. Nós já dançamos juntos. E aí, meu filho? E essa daí, como diz o outro, essa era a cobiçada. Quando ela escapa da mão lá contra o Real Madrid, né? Essa expectativa que se criou, o torcedor sofreu muito, né? E aí depois o próprio Pepe Guardiola ele fala, né? Que foi importante porque o City ia ter que reestruturar novamente, internamente, para poder voltar no ano seguinte para conquistar. E essa conquista, assim como todas essas, é extremamente importante. É que essa é aquela que dá, né? Peso, né? É o carimbo do passaporte. É isso. Pro mundo. É o carimbo do passaporte do mundo, né? Mundo. Realmente o City veio para ficar, né? E essa aqui, que nós falamos de todas, né? Essa é o carimbo principal. E aquela é o chancela da FIFA. A hora que você vai passando assim... Ô, Elano, a gente falou dessa conquista aqui da Orelhuda, só que depois da Orelhuda vem essa. Porque essa é o campeão da Liga dos Campeões contra da Liga Europa. Então essa foi o gol contra o Sevilha. É bonito também, viu? É bonito, daqui pra cá já vem levinho, né? É porque você vem daqui pra cá e vai pra lá. Já vem, depois que vem de lá pra cá, né? Vai ficando tudo mais leve, né? É porque você vem aqui, aí tu vem pra cá, da cá tu pula pra cá, daqui pra lá. Pô, mas eu vou te falar, essa também é fera, hein? É fera. Pô, mas nós somos dois tontos mesmo, né? Porque tá escrito aqui UEFA. Também. Me derrubou. Eu tento te acompanhar desde 2000 só. Derrubou. Não, mas nós temos uma assessoria boa. É pra isso que eles estão aí. Abraço. Valeu. Obrigado. Valeu.